Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 7, verso 1. O título do capítulo: Indra ofende Brihaspati. Vou ler sozinho. Shri Raja Vacha Kasya Hetu Parityakta Acharyena Manasura Etarachakshva Bhagavan Shishyanam Akramam Gurau. Shri Raja Vacha, o rei perguntou: Kasya Hetu, por que razão? Parityakta, rejeitados, Acharyena, pelo mestre espiritual Brihaspati, Atmana, dele próprio, Sura, todos os semideuses, Etat, isto, Achakshva, por favor descreve Bhagavan, ó grande sábio Shukadeva Goswami Shishyanam, dos discípulos Akramam, a ofensa, Guru, ao mestre espiritual. Então a tradução é a seguinte: Maharaj Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande sábio, por que Brihaspati, o mestre espiritual dos semideuses, rejeitou seus próprios discípulos? Que ofensa eles cometeram contra seu mestre espiritual? Por favor, descreve-me este incidente. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta: Saptame Gurunatyakthair Devai Daitya Parajitai Vishwarupo Gurutveina Vrito Brahmopadeshata. Este sétimo capítulo descreve como Brihaspati foi ofendido pelos semideuses, como ele os deixou, como os semideuses foram derrotados e como os semideuses, seguindo as instruções do Senhor Brahma, aceitaram Vishwarupa como sacerdote para executar-lhes os sacrifícios. Então aqui neste primeiro verso nós vemos de novo uma introdução ao capítulo. Ontem nós lemos o resumo do capítulo, depois lemos o capítulo todo para ter uma ideia do que ia acontecer, e agora está todo mundo com curiosidade para a gente, como a gente vai esmiuçar cada ponto aqui. O capítulo não é difícil num sentido, porque traz um tema importantíssimo, que é ofensa aos Vaishnavas. E nesse caso é ofensa ao próprio mestre espiritual, o tipo mais grave de ofensa ao Guru. Aqui vocês precisam ter muito cuidado, porque tem um Guru e vocês podem cometer ofensa facilmente ao Guru. Então tem que ter muito cuidado com o Guru Aparat. Coitada da Rupini. Estava o tempo inteiro em contato com ele, imagina o risco de ofensa. Sendo a ofensa mais grave, imagina. Bom, agora, levando o tema a sério, brincadeiras brasileiras à parte, o tema é tão sério que os Puranas trazem esse tema na forma de muitas histórias, inúmeras histórias, para alertar o Bhakta, o devoto, em processo de autoconhecimento, em processo de autorrealização, para os obstáculos que ele pode encontrar. Imaginem que Prabhupada retirou do Padma Purana 10 ofensas para que passassem a fazer parte do nosso sadhana diário, quando nos reunimos no templo todas as manhãs, para lembrar do grande risco que é cometer ofensa. Então a primeira ofensa apontada no Padma Purana, que Prabhupada trouxe, mesmo porque Rupa Goswami também levou para o Bhakti Rasamrita Sindhu, Prabhupada também apresenta isso no Néctar da Devoção, e entre todas as instruções que temos a receber, a ofensa
aos Vaishnavas é muito grave, porque ela mina a nossa capacidade de autossuficiência. Ela destrói a construção do nosso processo de autorrealização no seu alicerce. E a princípio, ela fragiliza o alicerce, não destrói assim de uma vez, não derruba todo o prédio de uma vez. Ela simplesmente racha. Para aqueles que já foram ao Centro Cultural de Recife atualmente e que vão ao aeroporto e que voltam do aeroporto de Recife, que quase todos nós já fizemos isso aqui, mesmo os estrangeiros, tem um prédio que é um prédio muito famoso, que foi construído nos anos 60. É o prédio da Sudene, antiga Sudene, hoje já está desativado, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Esse prédio é imenso e ele está bem atrás, bem na frente do nosso centro cultural. E é um prédio bonito, foi muito famoso nos anos 60 e 70 por causa da beleza arquitetônica e até do paisagismo. Tem palmeiras muito bonitas na frente e tal. Acontece que foi detectado uma fragilidade no alicerce desse prédio. E o prédio está lá ainda muito bonito, há mais de 15 anos, fechado, porque está condenado a cair. Eles não implodiram, nem utilizam o prédio. E, claro, tem cerca elétrica, tem tudo para não haver invasão de pessoas em necessidade de teto, né? Então, a vida espiritual é bem delicada. Nós conduzimos o nosso trem da vida espiritual em 2 trilhos. Um trilho é Bhagavata Vidhi, o outro trilho é Pancharatrika Vidhi. Bhagavata Vidhi é a preocupação em levar a missão para outras pessoas, fazer propaganda de Bhagavan. E o outro trilho, Pancharatrika Vidhi, é o yoga, o processo que nós praticamos com a adoração à deidade, com o nosso sadhana bhakti, com a observação do nosso desenvolvimento. E sempre podemos questionar qual o modo da natureza que predomina em mim. Os estudantes que agora estão graduados do Bhakti Shastra já ouviram falar disso? Inúmeras vezes, né? Qual o modo da natureza que predomina em mim? Essa é uma reflexão que leva o indivíduo a ser o observador do seu próprio avanço espiritual. Na escritura do movimento Hare Krishna, nós temos líderes que se responsabilizam por cuidar dos devotos. No cuidado aos devotos, sempre foi muito espontâneo, muito carismático. Cada líder cuidava de acordo com a sua própria maneira de ser. Felizmente, essa era do carisma acabou. Agora nós estamos, o carisma está subalterno aos procedimentos adequados. Existem procedimentos adequados para cuidar dos devotos. Isso é muito positivo, porque nós cuidávamos e fomos cuidados de acordo com o nosso presidente, com a esposa do presidente, com o comandante, com o tesoureiro e a galera que tinha na administração. Eram as pessoas que influenciavam o nosso desenvolvimento. Mas agora existe um Ministério de Cuidado aos Devotos, existe uma Secretaria de Cuidado aos Devotos regional, que nos alerta para a importância de procurarmos saber quais as necessidades que o outro tem. E é claro, cada um de nós, quando pensa, eu sou aquele que sou objeto de cuidado de alguém, vai pensar, bom, eu não quero dar trabalho a ninguém, né? Então, pelo menos, eu vou cuidar de mim mesmo. Então, um devoto brahmânico, um devoto que tem a natureza kshatriya, um devoto que tem a natureza vaishya, vai ficar
pensando, eu não vou dar trabalho a ninguém, eu não vou deixar que ninguém, não vou depender que ninguém cuide de mim, eu vou cuidar de mim mesmo, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou preservar o meu sono, eu vou preservar o meu divertimento, para que eu possa ter sustentabilidade na minha vida espiritual. Também existem, que é a grande maioria de todos nós, existem aqueles que têm a natureza de Shudra. E a natureza de Shudra é muito favorável ao avanço espiritual no aspecto de intercâmbio com os outros devotos. Por quê? Porque naturalmente ele se associa com outras pessoas, adquire as qualidades da outra pessoa e pratica a consciência de Krishna como a outra pessoa. Se a outra pessoa for um Brahmana, por natureza ou por ocupação, ele tem a tendência a agir como um Brahmana de acordo com a natureza do outro. Se for um Kshatriya, ele vai ter a tendência a trabalhar e a agir como um Kshatriya. Se for um Vaishya, ele vai ter essa tendência a trabalhar. Então, não há nenhuma dificuldade em Kali Yuga em se nascer como um Shudra. Então, nós que nascemos como Shudras, podemos ficar aliviados e não partir dessa premissa para sofrer e nos vitimizar por toda a vida. Porém, devemos estar muito atentos em qualquer das situações com o nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos estar atentos para o nosso desenvolvimento espiritual, porque não há ninguém mais preparado para nos proteger do que nós mesmos. Isso foi dito por Lakshmi Devi numa reunião de mulheres. A Secretaria da Mulher promoveu uma reunião só de mulheres, uma pizza só para mulheres. E Lakshmi estava presente. Não estou falando da nossa presidente, não. Estou falando de Lakshmi Devi original. E as mulheres questionaram várias coisas a ela. E ela disse, eu não sei como vocês podem pensar ou imaginar que algum homem pode proteger vocês. A única pessoa que pode proteger é Krishna. Ela é a esposa de Krishna. A única pessoa que pode proteger alguém é Krishna. E além de Krishna, não tem ninguém que pode proteger melhor do que cada uma de vocês. E isso é válido, ela falou para as mulheres especificamente, mas é válido para todos. É válido para todos. Assim como quando a gente lê o Bhagavata, que vem uma instrução de homem para homem, mas que é válido para as mulheres também. Essa instrução de Lakshmi Devi também é válida para os homens. Ninguém pode nos proteger melhor do que nós mesmos. Então, mas, quando nós nos associamos com o mestre espiritual, nós vamos, ou com os Vaishnavas, que são chamados de Prabhu. Vitor, você já ouviu dizer que se chamam os devotos pelo termo Prabhu? Sim, claro. Imagine, Vitor é novinho, acabou de se aproximar da gente e já ouviu dizer isso. Então, o que significa Prabhu? Você sabe? Eu acho que tem associação com Prabhupada, mestre. Então, Prabhu significa mestre, isso mesmo. Então, nós chamamos os outros de mestres. Se os outros são nossos mestres, e a ofensa ao mestre é a ofensa mais grave, a ofensa aos Vaishnavas tem um grau de gravidade altíssimo. Então precisamos estar atentos para não cometer ofensa aos Vaishnavas. Não precisamos ficar neuróticos, por favor. Ninguém precisa ficar nervosinho o tempo inteiro pensando, não vou fazer isso porque pode ser uma ofensa, vou fazer aquilo para não ser uma ofensa, não sei o quê. Não precisa esse tipo de raciocínio. Mergulhem na ciência espiritual e todos os segredos da espiritualidade serão revelados de maneira científica, serão revelados da maneira mais proveitosa para que uma pessoa possa ter sucesso na vida espiritual. Então,
A ofensa aos Vaishnavas, que é o tema aqui, representado pela ofensa ao mestre espiritual. A ofensa aos Vaishnavas é a grande causa de irrigação ou abastecimento das sementes de desejos materiais que estão no solo do nosso coração e que nós nem percebemos. Quando nós cometemos uma ofensa aos Vaishnavas, então o que acontece? Essa semente obtém a umidade necessária, quebra a membrana que a torna não comunicando com o meio ambiente, que é chamada de tegumento, lança o embrião e começa a obter os nutrientes que estão disponíveis no coração, ou seja, que estão disponíveis na matéria inerte, começa a crescer, ficar poderosa, é chamada de erva daninha. A erva daninha que vai abafar a Bhaktilata Bija. Bija significa semente. Tem Bija como Bija de Bhaktilata e tem Bija de Papa. Papa é pecado. E Bhaktilata é a trepadeira de Bhakti. E Papa é pecado. Tem Bija Papa e Bhaktilata Bija. Né? Então, essa semente do pecado que está aqui dentro, na forma de semente, esperando que obter o necessário para germinar, começa a germinar. E ela cresce rapidamente. E a Bhaktilata, que está do lado, crescendo também, é abafada por ela. E ela cresce e se apoia na Bhaktilata e termina por sufocar e matar Bhaktilata. Às vezes, corta, assim, quebra todo o talo de desenvolvimento da trepadeira e fica somente ali o fundamento dela, dentro do coração. Se, em qualquer situação, a gente vai ter que cuidar do jardim do nosso coração. Porque Chaitanya Mahaprabhu explicou isso. Foi ele próprio que explicou isso no Chaitanya Charitamrita. E quando essa semente é plantada por Krishna, através do mestre espiritual no nosso coração, a semente de Bhaktilata, no nosso coração existem muitas outras sementes de pecado, mas ainda assim elas permanecem ali, e a semente de Bhakti é aguada, é regada, é cuidada, é abastecida com os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então a ofensa é de fato algo muito perigoso e é um tema para ser discutido em istagostis, para ser discutido em reuniões de devotos, em conversas de devotos. Tanto é que ela é apresentada como a primeira ofensa, né? Entre blasfemar é falar mal. Falar mal não quer dizer que a pessoa seja boazinha e a gente está inventando uma mentira, não. Blasfemar significa divulgar um defeito de alguém ou divulgar uma notícia ruim sobre alguém. Isso é blasfemar. Pode ser uma blasfêmia verdadeira ou pode ser uma blasfêmia falsa. A ofensa é blasfemar. A ofensa não é falar mal de quem é bom, de quem não tem defeito. É falar mal de qualquer pessoa, se tenha ela defeito ou não tenha defeito. Então, blasfemar ou ter inveja dos devotos é uma ofensa e deve ser um alerta para a nossa conduta. Nós precisamos estar sempre atentos para isso. É por isso que, junto ao cuidado aos devotos, o departamento de cuidado aos devotos, a ISKCON de hoje também tem departamento de justiça.
para que os casos de injustiça sejam feitos da administração da ISCOM para com os devotos liderados, seja dos devotos liderados para com a administração da ISCOM, os casos de justiça são levados para a Secretaria de Justiça, para que a Secretaria de Justiça possa então chamar e cuidar da nossa instituição. Antigamente não era assim. Não era assim. Nós passamos por épocas muito incivilizadas do relacionamento humano e onde as pessoas eram tratadas sem a devida consideração e às vezes se matava essa pessoa. Eu tenho sempre um exemplo que eu já falei muitas vezes, provavelmente 99% de vocês já escutaram, o Vitor não escutou. Então eu vou falar, porque Vitor representa agora a pessoa que não conhece esse assunto e eu vou dar o assunto. Quem já conhece, repete, fica repetindo. Quando Prabhupada uma vez chegou em Nova York, o movimento já estava desenvolvido, já tinha até sannyasis. Prabhupada chegou em Nova York e havia um devoto que tinha se iludido com uma visitante, deu muita atenção a essa visitante e criou uma relação com ela muito, assim, de muita atenção. A visitante reciprocou também, criou aquele clima que a gente entende, e aí ele se envolveu com ela. Então, quando o Prabhupada chegou, os devotos foram contar isso para o Prabhupada. Então, o Prabhupada perguntou, enquanto os devotos falavam, o Prabhupada interrompeu e perguntou: e onde ele está? E o devoto continuou a explicar. No meio, mais adiante, eu pergunto: e onde ele está agora? E os devotos continuaram a contar tudo que ele estava fazendo. Ele perguntou: mas onde ele está? Então, o Prabhupada respondeu, os devotos responderam: nós mandamos ele embora. Bem orgulhosos. Fizemos justiça. O Prabhupada fez: vocês mataram meu filho. Então, essa expressão de Prabhupada revela, imagine, muito antigamente, como o Prabhupada não queria que os seguidores dele, os filhos dele, iniciados, os seguidores, fossem mortos, matados, ou fossem, ou melhor, não queria que tivesse pena de morte no nosso movimento, em termos de justiça. Mas Prabhupada também, muitas vezes, aplicou conceitos de justiça entre os Vaishnavas, para que houvesse justiça. Tudo que era uma ameaça à instituição, à associação que o Prabhupada havia criado recentemente, ele tinha grande preocupação. As ofensas de ordem de fraqueza humana, Prabhupada não se afetava tanto, mas as fraquezas humanas que afetavam a instituição, Prabhupada ficava muito preocupado, porque ele sabia que se a gente não se institucionalizasse, se a gente não criasse uma instituição, como Bhaktisiddhanta Maharaj havia orientado Prabhupada, nós não preservaríamos o conhecimento do Guru Parampara. E como a ideia de Bhaktisiddhanta era preservar as informações de Guru Parampara, então Prabhupada queria preservar a nossa instituição. Só que esse cuidado de Prabhupada nos deixa muito inclinados a proteger a instituição, tanto e a, digamos assim, não fazer um balanço adequado e às vezes desproteger o nosso devoto. E então o que se faz hoje é o contrário, ou melhor, o que se faz hoje é buscar o balanço, buscar o equilíbrio entre proteger a instituição e cuidar do devoto, para que fiquem organizados da melhor maneira possível. E devemos cuidar dos devotos. E devemos fortalecer os devotos. Devemos ajudar os devotos a evitar a maledicência, que é a prática de falar mal dos outros, a prática de encontrar erros nos outros.
Então a gente encontra erros nos outros e a gente comenta os erros dos outros e pensa, eu não estou ofendendo, mas ele está se expondo a qualquer momento passar a ofender. Então encontrar erros nos outros é muito negativo, e isso também é apresentado no Bhagavad Gita pelo próprio aversão a encontrar erros nos outros. Então Krishna nos orienta, Prabhupada nos orienta. O nosso espírito missionário deve estar bem vivo em cada um de nós. A responsabilidade por levar a mensagem de Chaitanya para todos deve ser nossa meta. Chaitanya Mahaprabhu recomenda isso. Ele diz que o Sankirtan, o movimento de Sankirtan, é a bênção principal para toda a humanidade. Então, precisamos distribuir a bênção principal para toda a humanidade. E quando alguns elementos, alguns indivíduos da humanidade se tornam devotos, eles não perderam a sua natureza humana, tá? Eles não viraram semideuses ou deuses ou o que for. Eles simplesmente são seres humanos que saíram do coletivo humanidade ignorante e vieram para a nossa sociedade e entrar em contato com o conhecimento. Eles precisam ser acolhidos ainda com o conceito de ser humano, de estarem dentro do corpo humano. Então, a sua natureza humana vai prevalecer e a gente tem que cuidar da natureza humana, porque só dizer para ele, não somos esse corpo, não somos esse corpo, não somos esse corpo, não vai resolver. Você não é esse corpo, você não é esse corpo, não se lamente. Lamentação e lágrimas são sinais de ignorância. Não se lamente, não se lamente. Então isso não vai resolver. Nós vamos ter que acolher a pessoa e vamos ter que ver qual é o ponto fraco da pessoa. Isolar este ponto fraco e dar substância para este ponto fraco tornar-se um ponto forte. E muitos de nós têm exatamente essa experiência. Aqueles que estão resistindo são aqueles que transformaram seus próprios pontos fracos em pontos fortes. E assim, muitas pessoas se tornaram virtuosas e como seres humanos virtuosos e conseguiram praticar a consciência de Krishna, apesar de todos os obstáculos que se encontram diante deles. Um obstáculo é a tendência de encontrar erros nos outros. Nós não somos desprovidos de inteligência e nós estudamos para saber o que é certo e o que é errado. Então, naturalmente, nós sabemos o que é certo e errado. E, naturalmente, vamos aplicar no outro o conceito de certo e errado. Algumas vezes vamos ver que o outro age certo. E algumas vezes vamos ver que o outro age errado. É aí que entra a armadilha. Quando a gente vê que o outro está agindo errado. O que fazer quando a gente entende que uma pessoa está cometendo um erro? Esse é o grande questionamento para qualquer um de nós. Agora imagine para a liderança. Imagine para a liderança entender isso. Então, é por isso que a sociedade é institucionalizada. É por isso que a ISKCON é uma instituição que traz essas respostas de forma institucional. Aí vem o estatuto, aí vem o regimento, aí vem as sanções previstas no regimento, aí vem um monte de situações que são super interessantes para que a pessoa não atue de acordo com o que eu penso, eu acho, ou atuar biograficamente. Como é atuar biograficamente? Pensar, eu sou assim, por que ele é diferente? Por que ele faz diferente? Por que eu posso fazer isso e ele não pode fazer isso? Então, a gente atua de maneira biográfica, atua de maneira carismática, deixa o processo, o critério científico para julgar
E então a gente comete erro. Ou não, às vezes não comete. Mas também, muitas vezes a gente comete erro. Quando a gente não comete erro, a outra pessoa geralmente é preservada. Quando a gente comete erro, então a outra pessoa é prejudicada. E quem prejudicou? Nós. Com a intenção de ajudar, mas prejudicamos. Então toda essa psicologia Vaishnava está disposta nos livros. E agora nós vamos tratar de um assunto que, embora seja extremamente importante de ser conhecido para que nós possamos evitar, que é a ofensa aos Vaishnavas, a ofensa ao Guru, ainda assim nós devemos ter o cuidado para não transformar este tema no mito e sair julgando todos os outros como ofensores ao Guru, ofensores aos Prabhus, ofensores às matadis. Nós devemos estar preparados. Essas palavras, matoca, amado Guru, foram inventadas por Daruka com a excentricidade dele e virou moda. Quando o Guru Krishna foi iniciado, Daruka ficava na mal mental, porque ele já chegava na porta da casa gritando, amado Guru, eu falava lá no quarto. Né? Quando o Guru Krishna foi iniciado, ele parou de dizer isso, porque o Guru Krishna respondia, sim, Daruka. Aí ele parou, foi diminuindo. Ele só fala quando ele olha para um lado, não tem o Guru Krishna presente, aí ele fala, amado Guru. Mas virou moda, agora até o Guru Krishna é chamado de amado Guru, né? O Nimai só chama ele de amado Guru. O Nimai já foi embora. Então, mas esses termos, toda essa história, é para nos aproximarmos dos outros. E nós legitimamos tudo isso para diminuir as distâncias entre todos nós. E nem todos são dotados dessa inspiração de diminuir distâncias. Muitas vezes nós somos dotados de necessidades muito primárias, como afetividade, como autoestima. Então, para nós nos sentirmos bem, nós temos que ver que alguém não esteja bem. Porque a gente fala mal, a gente fala que o outro não está bem e a gente se sente bem. Quando a gente aponta um defeito em alguém, a gente aponta um defeito que a gente não tem e a gente se sente, eu sou superior. E por isso falar mal na psicologia não é tão bem visto como nos meios sociais. Nos meios sociais vira um assunto interessante, mas a psicologia sempre diz, você fala muito mal, então você está querendo se aproveitar do defeito dessa pessoa para se afirmar, para afirmar a sua personalidade. Então, você é inseguro. De onde vem sua insegurança? O psicólogo é um porre, né? Porque vai levar a gente para esses questionamentos. De onde vem sua insegurança? A gente fala, porque minha mãe, porque meu pai. Fale mais. Depois que a gente fala tudo da mãe, depois que a gente fala tudo do pai, o psicólogo pergunta, mas por que você fala tão mal de sua mãe? Parecia que ele estava apoiando que a gente falasse. Aí depois ele, por quê? Você não acha que você já tem idade para não depender tanto de sua mãe assim? Você não acha que você já tem idade para começar a ver as virtudes de sua mãe? Escreve uma carta para sua mãe. O psicólogo é terrível. Só armadilha. Cria um monte de armadilha, a gente cai na armadilha e depois ele vem e dá uma paulada na cabeça da gente. O bom é que no final a gente sai bem melhor do que a gente entrou, porque a gente sai mais consciente da complexidade da nossa personalidade. Porque nós temos a tendência, pela sobrevivência, de pensar que somos muito bacanas, que somos muito simples, que somos muito legais, que somos perfeitos quase. Só não somos perfeitos porque um dia eu pensei que tivesse cometido um erro, mas depois eu meditei e vi que não tinha cometido esse erro, eu estava equivocado. Eu pensei que estava enganado, mas não estava. Então, no final, ele pensa que é perfeito mesmo, porque ele pensou que estava enganado, mas não estava. Então, olha, essa é a nossa situação dentro desse mundo.
E esse capítulo vai nos levar a reflexões muito interessantes sobre o outro. E isso é muito bom. Quando a gente para pensar no outro, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas prioridades, de acordo com as dificuldades que ele tem para alcançar o seu objetivo, nós estamos muito próximos da missão de Chaitanya. Quando nós olhamos o outro com defeitos, então nós estamos mais distantes da missão de Chaitanya. Porque a missão de Chaitanya era de incluir, é congregacional. San significa todos juntos cantando. Todos juntos. E Sankirtan significa todos juntos cantando. Então essa é a missão de Chaitanya. Sankirtan. Então, nós temos que estar juntos, congregacionalmente. Nós temos que nos acolher uns aos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. E às vezes vamos ter que falar com alguém, vamos ter que levar uma queixa de alguém para uma autoridade. Às vezes vamos ter que denunciar alguém numa secretaria, seja Secretaria da Mulher, seja Secretaria de Cuidado aos Devotos, seja na Secretaria de Justiça. Às vezes vamos ter que fazer isso mesmo, para não assumir a completa responsabilidade por julgar os outros, uma vez que o sistema carismático caiu de moda na ISKCON. Não é mais fulano é uma maravilha, fulano é uma maravilha. Não. Agora, uma pessoa, para ser uma maravilha, deve procurar saber quais são os critérios de liderança que ele deve aplicar como líder. Porque o carisma, que faz ele ficar muito queridinho, muito admirado por todo mundo, caiu de moda. Se ele ficar muito queridinho e desviar as pessoas do caminho da autorrealização, como já aconteceu algumas vezes, vai ser um problema para o movimento de Chaitanya, vai ser um problema para a missão de Prabhupada. Então ele tem que atuar corretamente. Essa é a melhor parte, essa é a parte mais delicada. Ele tem que atuar de acordo com os critérios da filosofia Vaishnava, de acordo com os critérios da sociologia Vaishnava, de acordo com os critérios da psicologia Vaishnava. E com essa mentalidade antropológica, acolher a pessoa como parte do coletivo, como parte da sociedade humana, como parte do movimento de Sankirtan. Alguma pergunta? Comentário? Guru Krishna primeiro? Amado Guru, obrigado pela aula. Na verdade são duas. Uma, entre a liderança, falar dos liderados, muitas vezes a gente fala de maneira, até está falando mal de certa pessoa. Como a gente conduzir uma conversa para que seja exposto o problema, a dificuldade, sem que a gente possa cometer uma ofensa. E a outra pergunta é... Deixa eu responder essa. Tá. Isso é exatamente o que nós precisamos fazer agora, que é utilizar de critérios. Eu vou dar um exemplo prático, porque a maioria aqui conhece. Nós temos um instituto e temos um regulamento. Antes do aluno se inscrever, ele tem um regulamento. Ele sabe. Não pode namorar. Se namorar, qual é a sanção? Aceitar que vai embora imediatamente. Então, não aceitamos casaizinhos. O casal que vem tem que ter um comportamento de brahmachari e brahmacharini. Esse está dentro do regulamento. E ele segue. Nesta turma nós tivemos 2 casais e eles seguiram essa instrução. E tem a sanção. Se quebra, se sujeita a ser mandado embora. E também tem o final de ano, né? Quando a gente fala do futuro. E aí muitos casais são formados. Essa turma também deu um exemplo de formação de casais, né? Então assim a gente tem essa experiência, que é tudo humano, mas tem um critério do regulamento. Além do regulamento, ou no regulamento, estão os princípios comportamentais, para que o aluno saiba o que vai ser exigido dele.
Então ele vai ser amaciado, vai receber vertical, vai receber dura, outro nome? Chacrada. Hã? Isso aí. Se ele infringir com o primeiro item, qual é o primeiro item? Pontualidade. Segundo, limpeza. Terceiro, gentileza. Quarto, humildade. Quinto, sobriedade. Sexto, produtividade. Sétimo, coerência. Então ele sabe, se você infringir na pontualidade, chacrada. Se você infringir na limpeza, chacrada. Se você infringir na gentileza com os outros, xingar palavrão e ofender de qualquer jeito, for bruto, chacrada. Se você infringir na humildade técnica, ou seja, não fazer seu próprio serviço, não assumir suas próprias responsabilidades, ser negligente em várias áreas, porque ninguém precisa ser humilde no padrão Chaitanya Mahaprabhu, que seria demais. Mas pelo menos humildade técnica, chacrada. Se infringir, chacrada. Sobriedade, não é? Então, se ele não é sóbrio, se ele está sempre viajando, com toda hora quer mudar de plano, toda hora quer um monte de coisa, não tem a convicção de como está agindo, do ashram que está, da associação que ele tem, chacrada nele. Produtividade. Se não faz os ensaios, então eu recebi uma lista hoje dos nomes, infelizmente, eu ainda não consegui baixar. Tentei na hora do Mangala, não consegui baixar. O nome de quem não fez ensaio e pediram, por favor, dê uma chacrada nessas pessoas. Porque elas não foram produtivas. E a gente está legitimado a dar chacrada. Por quê? Porque é produtividade. E vocês assinaram um contrato de produtividade. E agora não estão fazendo ensaio? Chacrada. Preparem-se que hoje vai rolar uma boa chacrada. Então, produtividade. Depois, coerência. Então, por que ser um estudante e não ser coerente? Eu estou dando um exemplo, assim, aí tem os estatutos, as normas de convivência, os regulamentos, os regimentos de cada instituição. Nós já temos, mas nós não temos muito isso porque nós somos mais carismáticos. Nós envolvemos mais as pessoas em nosso carisma. Mas agora que terminou o curso do Bhakti Shastra do Instituto Jaladuta, eu vou dar atenção a Jamunacharya Maharaj, porque ele pegou o regimento de Nova Gokula, que eu já trabalhei lá, ele pegou o regimento de Nova Gokula, deu uma ajustada e quer que eu dê uma olhadinha para depois a gente discutir com os devotos de Vrajadama. E agora que terminou, eu vou fazer esse trabalho antes de viajar para a Índia, para a GPC. Eu vou fazer esse trabalho com o Vrajadama para que a gente comece um ano 2020 com o nosso estatuto e regimento bem bacana. Talvez a gente possa trazer o Seshalila aqui para trabalhar com a gente nisso, porque foi ele que me ajudou lá e ele gosta muito do Guru Krishna. Ele e Guru Krishna tem um mantra comigo que eu achei engraçado, porque um falou aqui e o outro falou lá, sem ouvir um do outro. E eu fiquei chocado, disse que alguma coisa está errada comigo, porque como eu sou muito exigente com eles, o Guru Krishna falou aqui, minha vida não é fácil. Aí eu cheguei em Nova Gokula, e o falando com o Seshalila disse a mesma coisa, minha vida não é fácil. Aí, pô, caramba, tem alguma coisa errada comigo, porque os dois líderes das duas comunidades estão dizendo que a vida não é fácil, que eu estou pegando no pé, mas eu não sou o quê? A minha outra pergunta, que era a continuidade dessa, em algum momento a gente solta assim, abre mão, porque o comportamento já não se adequa, infringe esses 7 princípios que a gente aprende no Instituto, as próprias normas de convivência, a gente abre mão assim, ou há sempre a necessidade de insistir em cuidar do devoto? Há um acordo.
Às vezes a pessoa tem problemas de natureza psicológica e precisa ser levado a um profissional. Às vezes a pessoa tem problema de natureza judicial e precisa ser levado a Imagine, em Nova Rucula, no passado, eu já desfiz um laboratório de LSD. Uau. Imaginem vocês. O que é que vai fazer com essa pessoa? Eu simplesmente denunciei e avisei para ele: dentro de algumas horas a Polícia Federal vai chegar aqui e vai levar você. E ele, naturalmente, eu já disse para ele ter a chance mesmo. Ele pegou, foi embora e deixou lá só os tubinhos de ensaio lá. Pronto. Imaginem vocês. O que é que a gente vai fazer com uma pessoa dessa? Que todos os dias estava na diretoria, todos os dias eu falava com essa pessoa. Todos os dias eu falava de determinadas coisas. No dia que denunciaram, me disseram: o senhor não sabe, mas está acontecendo isso. O senhor não sabe, está traficando aqui dentro. Aí já não é mais jurisdição carismática, não é mais aquela norma de convivência, colabore aqui, cozinhe, não sei o quê, aquela coisa que a gente faz, que é do serviço profissional. Imagine o que vai fazer com isso. Vai abrir mão? Vai deixar rolar a polícia entrar? Vai prender você? Imagine eu, com a fome que eu tenho, preso na cadeia, fazer greve de fome, meu Deus, ia ser o fim da minha vida. Então eu não queria ser preso. Então eu disse: se alguém vai ser preso, vai ser você. Então eu fiz a denúncia como presidente. Quando a polícia chegou, ele já tinha ido embora e desaparecido do mapa, né? Não matei, não. Tem essa história, desaparecer do mapa. Então imaginem que situação. Então tem diferentes situações. A gente tem que conversar com a pessoa de acordo com as normas da sociedade que estamos inseridos. Nós não somos marginais, não somos delinquentes, não estamos à parte da sociedade. Prabhupada nunca quis isso. Imagine vocês que Prabhupada autorizou a poligamia. Em um dado momento, os devotos falaram: Prabhupada, os casamentos estão assim, não sei o que. Prabhupada disse: a poligamia pode ser uma solução. Em um dado momento, assim, porque na cultura védica, em tal época, não sei o que. Aí, imagine o alvoroço dentro da sociedade. Então, retornou para Prabhupada o assunto do alvoroço. Como é alvoroço em inglês, se chama? Confusão. Então, quando voltou para Prabhupada, veio uma informação: no nosso país isso não é permitido. O governo não permite a poligamia. Nenhum homem ou nenhuma mulher podem se casar com mais de uma pessoa. Prabhupada disse: para tudo, não tem mais nada de poligamia. E depois uma pessoa foi expulsa, 3 pessoas foram expulsas porque estavam praticando poligamia. Um homem muito bom com 2 mulheres. Muito bom, muito produtivo. E a ISKCON disse: sinto muito, mas se você quer manter suas 2 esposas, você tem que sair, porque isso é ilegal. E tirou ele. E era eu até conheço ele muito bem. Ele era da área do Gurukula, de educação, na época que o Gurukula estava bombando, e eu estava também, né, nessa crista da onda. Então, e ele foi expulso da ISKCON porque praticou a poligamia. Então, nós temos todos os recursos. Todos os recursos. Mas vamos atuar os recursos de acordo com a pessoa e com a atividade dela. E temos que ir, tem várias instâncias para ser levadas. Tem o diálogo, tem essa coisa. No regimento, isso é tudo previsto. Tá? O que você queria perguntar? Sobre essa Bhaktilata, para que não morra essa Bhaktilata, né? O que fazer assim? Porque, por exemplo, eu sou um devoto, né? Aí eu não quero que minha Bhakti seja que a academia ultrapasse a Bhakti. Prima Bhakti, né? Prima Bhakti. Assim. Entendi. Quando a gente tem uma plantinha, qual é o principal alimento dessa plantinha? Para que não morra?
o alimento. A principal coisa que a gente põe numa plantinha para poder ela ficar viva? Água. Água. Então tem uma principal coisa para Bhaktivedanta, que é o cantar dos santos nomes. E da mesma forma, a água sozinha não vai ser suficiente para manter uma planta. Ela precisa de outros elementos, do esterco e tudo mais. O esterco só vai ser absorvido se houver água. Então, tem outras coisas. Então, uma é estudar os livros, assistir a aula de Bhagavatam, adorar a deidade cantando, adorar a deidade dentro do altar, adorar a deidade oferecendo os alimentos. Então, todas essas angas de Bhakti são explicadas no Néctar da Devoção, no Bhakti Rasamrita Sindhu, e nós devemos cultivar Bhakti de diversas maneiras, mas tudo depende da água para regar esta planta. E a água é cantar os santos nomes. Está bem? Uhum. Obrigado pela atenção. Um momentinho, Uma Vitor. pergunta simples, né? Se uma pessoa erra claramente, e aí você fala o erro para a própria pessoa, é considerado blasfêmia também? Não. Se você fala para a própria pessoa, não é. Você chama a pessoa no canto e diz, olha aí, você está agindo assim, isso não é. Mesmo porque a pessoa pode se explicar, né? Ela pode dizer, caramba, eu não tinha percebido que eu fiz isso. Ou ela pode dizer, eu fiz isso conscientemente porque naquele momento eu fiquei irado, mas eu já estou arrependido. Ou ela pode dizer ainda, não, essa é a sua percepção, eu não fiz nada disso. Aí você vai dizer, olha, mas é um assunto para você pensar. Pense, amanhã a gente volta a falar. Tem muitas maneiras que a pessoa pode reagir por ouvir. E pode sair andando das costas, até bater em você. Tem todo tipo de coisa. A pessoa se ofende, mas da nossa parte, tecnicamente, não é ofensa chamar uma pessoa no canto e dizer o que está encontrando de errado nela. E a pessoa vai poder interagir com a outra e resolver o assunto. Até mostrar para outra pessoa que a percepção dela está errada. Ela pode dizer, você pensa isso, mas não é isso. A ofensa ao Vaishnava é muito grave. A ofensa ao mestre espiritual é mais grave ainda. A cultura védica louva o mestre espiritual de uma maneira própria pela cultura védica. A cultura védica identificava um mestre espiritual como uma pessoa inteiramente genuína e própria para si. Sempre houve, naturalmente, mestres não genuínos. Mas a cultura védica, quando legitimava o mestre espiritual, ele era um mestre espiritual. Genuíno. Então, imagine esse conceito que eu vou dar agora para ver o valor que se dá ao mestre espiritual. O discípulo vê o mestre espiritual entrando numa casa de prostituição, que hoje em dia tem outros nomes e tudo, mas uma casa de prostituição. Todo mundo entende esse conceito. Então, o discípulo vê o mestre espiritual entrando e pensa, meu mestre espiritual vai pregar para alguém lá dentro. Entende? E isso é cultura védica, porque ele entende o mestre espiritual dele como uma pessoa imaculada. Então, o primeiro pensamento dele é esse. Então, essa é a situação para com o mestre espiritual. Outra, uma prostituta já, porque a vida sexual fora do casamento é visto como um pecado grave, porque desarticula a sociedade, produz pessoas, filhos indesejados. Esses filhos indesejados não são educados com a proteção do pai e da mãe, causam problemas para a sociedade. O Bhagavad Gita explica isso no primeiro capítulo já. Então, numa rua residencial tinha uma mulher, foi morar, uma prostituta. E ela, em determinado momento do dia, saía e ficava do lado de fora, esperando clientes.
E toda a vizinhança vendo quem eram os clientes. E os clientes eram homens casados, eram meninos jovens, e todo mundo ficou muito preocupado com aquilo. Então foram ao guru da vila, ao mestre espiritual da vila. E chegaram lá e disseram, nós estamos passando um problema muito grave, porque uma prostituta se estabeleceu na nossa rua e tal. Então o guru disse, consigam uma casa para mim, nessa mesma rua, perto da casa dela. E aí conseguiram a casa para ele. E ele foi para lá. E ele também ficava na janela olhando a prostituta. E cada homem que entrava, ele pegava uma pedra e colocava no meio da sala da casa que ele estava morando. Em um dado momento, depois de alguns dias de observação, sei lá quanto tempo de observação, tinha uma montanha, uma govardhana, assim, cheia de pedrinhas. Então ele disse, agora chegou a hora de eu atuar. Aí ele foi até a porta dela e disse, eu gostaria de falar com você, mas eu quero que você vá até a minha casa. E ela, sim, Maharaj, né? Sim, porque ela era uma prostituta védica, então ela entendia a posição do homem, né? Da pessoa que foi lá, que era um mestre. Então ela foi até a casa dele, ela entrou na casa muito tímida, cobriu a cabeça, entrou na casa dele e aí ele disse, você está vendo essa montanha de pedras aqui? Aí ela disse, sim. Aí ele falou, sim, Maharaj, né? Aí ele disse, cada pedra dessa representa um homem que você colocou na sua casa. Você está perturbando as famílias aqui, porque está levando homens casados, trazendo distúrbio para as famílias. Então ela ficou tão chocada com aquilo que teve um colapso, um infarto fulminante e caiu dura na sala dele. Quando ele viu aquilo, ele ficou apavorado. Então ele botou a mão na cabeça e começou a andar lá. E agora, o que vão dizer de mim que eu matei essa prostituta, porque eu me comprometi para resolver o problema, então eu matei essa prostituta, ou que eu tive alguma coisa com ela também. Ficou tão desesperado pensando, o que vão pensar de mim, minha imagem, meu ego, meu isso, meu aquilo. Ficou tão desesperado que teve um colapso, puf, morreu e caiu perto dela. Aí quando morre alguém, aciona-se uma área sutil da administração do universo. Essa área sutil são mensageiros que se preocupam com os mortos. Uns mensageiros são chamados Vishnudutas, outros mensageiros são chamados Yamadutas. Os Vishnudutas levam as pessoas piedosas, que são pessoas corretas, que vão para o céu, na linguagem cristã, né? E os Vishnudutas, ou os Yamadutas, vêm e levam as pessoas pecaminosas, que cometem pecados. Então chegaram os dois grupos, como sonoplastia, chegaram os dois grupos ali para discutir agora quem ia levar quem. Então, fica a pergunta para você. Quem você acha que os Vishnudutas que levam as pessoas para o céu levaram? O Maharaj. Levaram o Maharaj, porque era um Maharaj, né? Você pensa assim. E os outros levaram as pessoas pecaminosas, ela era uma prostituta, né? Então, foi levada. Então essa é a sua pensão. Quem pensa diferente? Francisco. O Vishnuduta levaram a prostituta e o Yamaduta levaram a guru. Mas por quê? Porque a prostituta se arrependeu nesse momento e morreu. Sentiu pena por seu erro, mas o guru tinha uma atitude assim de culpabilizar a prostituta. Então ele estava muito preocupado com o que pensariam dele, né? Mas o guru fez como uma espécie de culpa, uma espécie assim de castigo ante a prostituta e cometeu um pecado. Mas
Lembra eu também, assim, Devia ter deixado o Subala falar, porque o Subala não conhecia a história. não, o senhor contou essa história, assim, É porque essa história é bem emblemática, né? Essa história é bem emblemática. Então, é assim, a gente tem essa... Mas foi isso, viu, Vitor? Os Vishnudutas levaram a prostituta, porque ela estava arrependida diante do Maharaj. Ela era uma profissional. Para ela estava cometendo pecado sob o ponto de vista social, mas ela estava interessada na sua sobrevivência até aquele momento. Mas quando o Guru disse para ela aquilo, o Guru, o mestre dentro da cultura védica, não é mestre de um grupo. Mestre é mestre. Um mestre espiritual é um mestre espiritual. Então, ele é um mestre espiritual. Algumas pessoas são iniciadas por ele, outros são iniciados por outros. Mas ele é o mestre espiritual. Entende? Então, ela também o via como mestre, embora ela não estivesse seguindo uma orientação que o mestre espiritual dá. Mas ela o via como mestre. Ela, quando esteve diante dele, ela se posicionou de uma maneira correta, que levou ela ao arrependimento e ao desejo de se purificar. Essa é uma história alegórica, não é uma história dos Vedas, não é uma história das Escrituras, é uma história alegórica que é usada didaticamente e não é inventada por mim, não, faz parte de livros assim, mas não é uma história védica exatamente, mas é uma história que nos serve para esse tema sobre o mestre espiritual. De qualquer forma, nós vamos agora estudar por 40 dias aproximadamente tudo isso.